Olá, sou o professor Henrique Martins Rocha. Hoje vamos falar sobre pontos de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. O ponto de equilíbrio, também chamado break-even point, é um indicador do negócio que mostra o quanto é necessário vender para que as receitas se igualem aos custos. É o ponto da atividade operacional da empresa em que não há lucro nem prejuízo. A receita total é igual ao custo total. Se a empresa operar acima do ponto de equilíbrio, terá lucro. Se operar abaixo, terá prejuízo. Desta forma, é importante conhecermos esse valor, esse ponto de equilíbrio. Os elementos envolvidos são as quantidades produzidas e vendidas e os respectivos preços, determinantes das receitas de vendas. E também os custos e despesas variáveis e fixos. Custos variáveis são aqueles que variam diretamente com o volume de produção. Os valores se alteram em função do volume de produção da empresa. Por exemplo, matéria-prima consumida. Se nós produzimos, por exemplo, canetas, e o custo da matéria-prima de uma caneta for R$1, para produzirmos 2 canetas será R$2, 3 canetas R$3, etc. Se não houver quantidade produzida, o custo variável será zero, será nulo. Já os custos fixos não variam em função do volume de produção. Por exemplo, o aluguel do prédio da fábrica será o mesmo, caso a empresa produza 1 ou 20 unidades de um ou mais produtos em um mês. O custo fixo existe mesmo que não haja produção. A figura nos mostra, de forma simplificada, esses conceitos. A variação do custo em função da variação do volume. Percebam, na linha verde, que um aumento do volume de produção não afeta o valor do custo, ao passo que a linha vermelha, dos custos variáveis, há um aumento desses custos conforme há o aumento do volume de produção. Bem, e onde aparece o ponto de equilíbrio? Primeiramente, vamos somar os custos. A figura nos mostra, na linha verde, o custo fixo e na linha preta o custo variável. O somatório desses dois custos pode ser visto na linha vermelha, o custo total, englobando custos fixos e variáveis. Na figura, nós temos também a linha azul, que nos mostra a receita total. E, obviamente, ela vai variar com o volume. Quanto mais unidades vendemos, maior a nossa receita. Percebam, então, que há um ponto em que a linha azul cruza a linha vermelha. Ou seja, há uma determinada quantidade que iguala a receita total com o custo total. Nesse caso, teríamos, obviamente, lucro zero. Olhando a figura, agora retirando os custos fixos e variáveis, observamos somente esse cruzamento do ponto de equilíbrio, que é o nosso interesse. Observem que à direita do ponto de equilíbrio, a linha que representa a receita está acima daquela que mostra os custos. Temos, então, receitas superiores aos custos e, consequentemente, temos lucro. Ao passo que, do lado esquerdo do ponto de equilíbrio, a linha dos custos está acima da linha da receita. Temos, então, prejuízo. Um elemento importante para o entendimento e para o cálculo do ponto de equilíbrio é a margem de contribuição. A margem de contribuição unitária é o preço de venda do produto menos seus custos variáveis, como mostrado na equação. A margem de contribuição representa a parcela do preço que está disponível para a cobertura dos custos fixos e para a geração de lucro. Pois bem, o ponto de equilíbrio pode ser calculado, então, pela divisão dos custos fixos da empresa pela margem de contribuição unitária do produto, como mostrado na fórmula. Esse ponto de equilíbrio é denominado contábil, por basear-se exclusivamente em elementos contábeis. Pois bem, o ponto de equilíbrio contábil não considera
um lucro mínimo exigido pelo custo de oportunidade dos investimentos feitos pelos acionistas. Ou seja, um lucro mínimo que compense o investimento realizado. Surge, então, um outro ponto de equilíbrio, denominado ponto de equilíbrio econômico. Para o cálculo do ponto de equilíbrio econômico, aos custos fixos, devemos adicionar o lucro exigido pelos acionistas. O somatório dos custos fixos mais o lucro seria dividido, então, pela margem de contribuição unitária para que possamos calcular o ponto de equilíbrio econômico. Outro aspecto sobre o ponto de equilíbrio contábil. Nem todos os custos e despesas fixos são reembolsados. Por exemplo, a depreciação, que é um mero lançamento contábil e para o qual não há efetivamente um desembolso de dinheiro. Desta forma, mesmo abaixo do ponto de equilíbrio contábil, a empresa consegue arcar com os encargos que exigem reembolso. Para isso, surge então o chamado ponto de equilíbrio financeiro. No ponto de equilíbrio financeiro, nós deduzimos do custo fixo os valores não desembolsáveis e depois dividimos pela margem de contribuição para o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro. Vamos observar um exemplo. A empresa XYZ. Ela vende um único produto por R$ 8,00 a unidade. Os custos variáveis por unidade são de R$ 6,00. Consequentemente, a margem de contribuição unitária, 8 menos 6, R$ 2,00 por unidade. Se os custos fixos são de R$ 4.000 por ano, podemos calcular o ponto de equilíbrio contábil. Dividimos 4.000 por 2, que é a margem de contribuição, e achamos 2.000 unidades por ano. Ou seja, se a empresa comercializar menos do que 2.000 unidades por ano, terá prejuízo. Mais do que 2.000, terá lucro. Vamos ver agora uma variação, o ponto de equilíbrio econômico. Ou seja, aos R$ 4.000 de custos fixos por ano, vamos adicionar um lucro exigido pelos acionistas. Digamos que o patrimônio líquido da empresa seja R$ 10.000 e o lucro exigido pelos acionistas é de 10% ao ano. Bem, 10% de 10.000 daria R$ 1.000, ou seja, além do pagamento dos custos fixos, os acionistas exigiriam mais R$ 1.000 de lucro. Assim, temos 4.000 mais 1.000, 5.000, dividido por 2 da margem de contribuição, nosso ponto de equilíbrio econômico seria 2.500 unidades por ano. E, finalmente, o ponto de equilíbrio financeiro. Dos custos fixos, nós vamos deduzir a parcela de depreciação, no caso, R$ 800 por ano. Temos, então, 4.000 menos 800, 3.200, dividido por 2, 1.600 unidades por ano.